Olá, pessoal. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês como é que a gente vai instalar e configurar o nosso ambiente de compilação e execução, que basicamente é onde e como a gente vai compilar o nosso programa e onde é que a gente vai executar ele para ver o resultado. As ferramentas de desenvolvimento, elas variam a forma de usar elas ligeiramente de um sistema operacional para o outro. Para um programador experiente, isso não é tanto problema, mas para um programador iniciante pode ser. Então, a ideia aqui é a gente padronizar, né? Padronizar numa coisa que seja fácil de usar e que seja boa o suficiente que, inclusive, depois do curso, vocês consigam continuar programando nesse ambiente que a gente vai configurar aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, que é importante, é adotar um compilador. E o compilador que a gente vai adotar de C++ é o compilador da GNU, que a gente chama de G++, e a gente vai adotar ele aqui porque ele tem você consegue instalar ele em Windows, você consegue instalar ele em macOS, você consegue instalar ele em Linux. Ou seja, ele é multiplataforma e a gente vai procurar usar apenas ferramentas que são multiplataformas, porque independente de aonde você qual é o computador que você tem, você consegue acompanhar a disciplina. Como eu falei, você pode instalar esse computador em qualquer sistema operacional. A questão é qual deles é o melhor para a gente usar. Se você tem um Mac, você não tem alternativa, você usa macOS. Mas se você tem um PC, você pode programar usando Windows ou usando Linux. E tem algumas vantagens e desvantagens de usar cada uma delas. A grande questão é que a partir da versão 10 do Windows, você não precisa mais escolher. A partir da versão 10 do Windows, a Microsoft introduziu um sistema que eles chamam de Windows Subsystem for Linux, WSL. Tem duas versões, uma primeira que eles chamam de WSL1 e uma segunda que é bem melhor que eles chamam de WSL2. A grande vantagem de usar WSL é que você tem o melhor dos dois mundos. Enquanto o Windows é um sistema operacional desenvolvido para o usuário final, para a pessoa que interage diretamente com o computador, o Linux é um sistema operacional usado principalmente para você rodar sistemas em grandes empresas, rodar sistemas científicos de alto desempenho e coisas desse tipo, que estão relacionados com o nosso contexto de cientistas e engenheiros. A primeira coisa que a gente precisa fazer é atualizar o Windows. Para a gente é importante porque a gente precisa das versões mais atuais do Windows para poder instalar, para que ela suporte o WSL2. Para você atualizar o seu Windows, você vem aqui nessa ampulheta e digita atualizar ou update, dependendo da língua do seu Windows. E clica nesse botão Check for Updates ou verificar atualizações. Ele vai olhar e se tiver alguma atualização no Windows, ele vai baixar e ele vai perguntar se você quer instalar aquela atualização. E vale a pena instalar as atualizações que o Windows manda para você. E outra coisa, depois que ele instalar e reiniciar, pode ser o caso de você voltar novamente nessa janela, clicar novamente em atualizar, porque existem algumas atualizações que precisam de outras instaladas anteriormente para que ele possa efetivamente instalar. Então, uma vez que você vem aqui e clicar nesse botão e não tiver nada mais para atualizar, a gente segue agora na instalação propriamente dita do WSL. Agora, basta a gente abrir um navegador e perguntar para o Google como instalar o WSL2. O Google vai levar a gente para a página da Microsoft, onde ensina como é que instala o WSL2. É a primeira opção que ele dá aqui. Eu já configurei para a tela ficar maior para vocês enxergarem. Existem várias formas de instalar o WSL2.
E para isso a gente precisa de um programinha que chama PowerShell. Se você não sabe onde é que o PowerShell está, basta abrir a ampulheta e escrever PowerShell. E aí você aperta Enter, ele abre aqui o PowerShell. Pronto. A gente vai ver como é que a gente faz a instalação manual. A forma que eu vou ensinar para vocês, que é a que ele ensina nessa página, é basicamente, né, fazer 6 passos, se eu não me engano, e essa aqui é a primeira etapa, de habilitar o subsistema do Windows para Linux. E basicamente o que vocês vão fazer é copiar e colar as instruções que ele está dizendo aqui. Então, para você copiar a instrução, você clica aqui em copiar, e para colar no PowerShell, basta clicar com o botão direito. E aí você aperta Enter. Como vocês podem observar, eu propositalmente deixei esse erro acontecer. E o que ele está dizendo é basicamente de que eu não tenho permissão alta o suficiente para realizar essa instalação. E para resolver isso é bem simples. Você basicamente só precisa agora abrir o PowerShell não como usuário comum, mas como um administrador. E basicamente ele vai lhe dar aquela mensagenzinha perguntando se você realmente deseja executar o PowerShell como um administrador. Então, para você fazer isso, é bem simples. Vamos fechar aqui o PowerShell e na hora de executar ele novamente, a gente clica com o botão direito e manda executar como administrador. Se você não sabe onde ele está, você escreve PowerShell e aí na hora que o PowerShell aparece aqui, você clica com o botão direito e manda executar como administrador. O Windows vai mandar aquela mensagenzinha, você clica em sim, dizendo que quer executar, e agora vamos repetir aquele comando, apertar Enter, e ele vai instalar, né, o primeiro passo aqui da instalação do Windows Subsystem for Linux, que é habilitar o sistema. Agora é só seguir os próximos passos. A gente já terminou a etapa 1, vamos agora para a etapa 2. Né, verificar os requisitos do sistema. Para você poder instalar, você tem que ter pelo menos essa versão aqui do Windows. Isso não é problema para a gente, porque a gente já atualizou o nosso Windows para a versão mais nova. O passo 3 é habilitar o recurso de máquina virtual, ou seja, instalar um programa que permite rodar Linux dentro do Windows. É isso que a máquina virtual faz. A gente vai mais uma vez copiar isso aqui e apertar o botão direito aqui no PowerShell para ele colar, e aí é só apertar Enter. A gente instalou a máquina virtual. Vamos agora para o passo 4. Para poder executar o passo 4, a gente vai ter que instalar um programinha, que é o que a gente chama que é o que eles chamam de atualização do kernel do Linux. Para fazer isso, você só precisa clicar nesse link, ele vai baixar um programinha para você instalar, e aí você executa esse programa e vai apertando próximo, próximo, próximo até acabar. Próximo. Ele vai perguntar se você realmente deseja instalar, você aperta em sim, e aí ele instala, finalizou, e a gente finalizou o quarto passo. O quinto passo é dizer para o Windows qual dos WSL você vai utilizar, se é um ou dois. No caso da gente, o WSL que a gente vai utilizar é o WSL2, que é basicamente executar essa linha aqui. A gente nem precisa digitar, basta copiar, clicar no PowerShell com o botão direito e apertar Enter. Pronto. A gente definiu o WSL2 como a nossa versão padrão. O próximo passo agora é instalar uma distribuição de Linux. Um sistema operacional é feito do núcleo ou do kernel, que é isso que a gente acabou de instalar, e de uma outra parte que interage com o usuário e faz a ligação entre o usuário e o kernel. Para poder instalar a distribuição, você tem que abrir aqui no seu Windows a loja da Microsoft. Se você não sabe onde é que está o ícone dela, não tem problema, nesse próprio site da Microsoft. Ele dá um link para essa loja.
Você clica aqui, ele pede para executar, pergunta se pode executar, e aqui abre a loja da Microsoft. Para a gente não vai fazer muita diferença para a distribuição que a gente vai usar, mas a que eu vou mostrar aqui no exemplo é o Ubuntu, que é o que a gente usa mais. As pessoas usam mais, né? Aparece três versões de Ubuntu, eu vou instalar essa aqui que é a mais nova, 20.04. Você clica nela e manda instalar. Aqui nesse caso vai ser bem rápido, na sua casa pode demorar um pouquinho, mas assim que acabar é só clicar em executar. Pronto, terminou de instalar, a gente clica em executar e ele vai abrir essa janelinha aqui, que nada mais é do que um sistema operacional Linux rodando dentro do Windows. O que ele está dizendo aqui é que, como é a primeira vez que ele vai executar, você tem que dizer um nome de usuário e uma senha, que é o usuário quem vai administrar esse sistema. Eu vou colocar aqui o meu username, vou colocar aqui um password, vou repetir ele e agora ele vai terminar a configuração. Perfeito. E essa é a interface de interação com esse Linux. Uma janelinha onde você pode escrever coisas. Isso para a gente, na verdade, para vocês da sua geração, é uma coisa pouco intuitiva, porque a gente está acostumado a trabalhar com janelinhas e botões. A questão é que essas janelinhas e botões que são feitas para o usuário final, elas cumprem uma função que é muito específica e muito bem definida. Quando você está programando um computador e interagindo de forma mais próxima da máquina, você tem uma infinidade de coisas que você pode querer dizer para o computador. Então, nesses casos, a interação com o computador é muito mais através de comandos do que de botões, pelo menos nesse início. Os primeiros comandos que a gente vai digitar aqui é para atualizar essa máquina. Toda a parte de operação com aplicações, né, que você tem que instalar e atualizar é feita através de uma instrução que a gente chama de apt. E se eu quero atualizar, eu tenho que fazer, na verdade, duas operações. A primeira é apt update. E aqui, de novo, ele está dizendo que eu não tenho permissão para executar isso. Eu tenho que executar com o administrador dessa máquina, que é aquele usuário que eu digitei lá em cima. E quando você quer executar um comando como administrador, você tem que escrever sudo antes. E agora eu aperto Enter, ele me pede aquela senha, ele só vai pedir essa senha uma vez. Vou digitar a senha aqui. O que o apt update faz é basicamente consultar o site onde o Ubuntu armazena o repositório de aplicações que ele tem e consultar, ver o que é que tem de novo, e para que você depois possa vir aqui e escrever apt upgrade. Se eu apertar Yes, ele vai pegar todas as aplicações que que já estão instaladas na nossa distribuição e baixar a versão mais atual dessas aplicações. Quanto tempo vai demorar? Depende da sua máquina, depende da sua internet. O importante é esperar. E agora que ele acabou, o nosso sistema está pronto para ser utilizado. E eu espero vocês no próximo vídeo, onde eu vou explicar como utilizar isso, né? Como instalar os programas que a gente precisa para programar e como o básico que você precisa entender de Linux para poder utilizar. Até daqui a pouquinho.